Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, salve Maria, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. No último domingo, aliás eu disse ontem que eu hoje iria gravar sobre testemunhos, mas eu acho que tem alguns temas que às vezes se impõem, né? E nós precisamos tratar deles enquanto o assunto está candente e tudo mais. E um dos temas candentes é o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia, que começou com uma missa no domingo, onde o Papa inaugurou o início dos trabalhos, o Sínodo da Amazônia, que já teve controvérsias e discussões de teólogos e pessoas que apontaram erros tremendos no documento de trabalho, né, o Instrumento Laboris. E hoje, vocês todos que estão acompanhando pela mídia já estão vendo um certo caos se instalar. Notícias verdadeiras, notícias falsas, notícias exageradas, notícias que tentam mudar também a interpretação das coisas, né, para o bem e para o mal, né, sempre. Mas a nossa pergunta de hoje, eu estava muito preocupado com isso tudo e disse, bom, tem muita matéria sobre o Sínodo da Amazônia, até eu vou colocar embaixo aqui na descrição, um site muito bom mesmo, que tem tudo sobre o Sínodo da Amazônia e que eu vou até pedir pro Alan que me ajuda aqui, para ele me lembrar de eu passar para ele aí o site, tá bom? E vocês poderão acompanhar com muito detalhe realmente o que está acontecendo em Roma. Mas eu ontem fiquei rezando para o Padre Pio, falei, Padre Pio, puxa vida, Padre Pio, eu preciso de uma explicação desse caos. Onde é que eu encontro nas coisas do Senhor uma explicação? E eu encontrei aqui uma matéria fantástica do Padre Pio que vai nos ajudar a interpretar ou ter uma visão sobre toda essa situação que nós estamos enfrentando e, sobretudo, nos dar alento, né? Mas antes eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo, queria pedir que vocês dessem seu like. Não esqueçam que quando vocês estão dando like, vocês estão pedindo ao Padre Pio uma bênção, né? Então vocês dão um like ali, na mãozinha embaixo, dizendo, Padre Pio me abençoe, tá bom? Vamos transformar esse like também numa oração, numa jaculatória. E não esquecerem também que na quinta-feira próxima, amanhã, portanto, nós já mandaremos celebrar a missa a Nossa Senhora Aparecida, em honra de Nossa Senhora Aparecida, com pedidos pela intercessão do Padre Pio, de maneira que todos aqueles que quiserem ter seus nomes e seus pedidos incluídos na missa, basta só isso, compartilhar um dos vídeos do canal Regina Fidei com 3 amigos, pelo menos 3. Agora, se compartilhar com 10, melhor ainda. Por quê? Porque todos os amigos serão também incluídos na missa. Gostem ou não gostem do canal, o fato de você compartilhar vai incluir o nome deles na missa. É uma forma de incluir o nome daquelas pessoas que você gosta, que você preza, nessa missa de Nossa Senhora Aparecida. Não deixe de fazer isso. E olha, use o WhatsApp. Vocês pegam ali esse bannerzinho que nós vamos colocar aqui falando sobre a missa de Nossa Senhora Aparecida, copiem, dão um jeito aí de mandar o vídeo dizendo, olha, eu te coloquei na missa de Nossa Senhora Aparecida. E no WhatsApp, o único trabalho é que você tem que mandar de 5 em 5, né? Porque o WhatsApp impede de mandar, mas alguns têm grupos, etc. Não deixe de mandar, isso é ótimo, né? E usem o nosso telefone 0800 006 1223 para pedir o quê? A estampa benta do Padre Pio. Essa estampa que vai habitar a nossa casa, que vai significar a entrega da nossa casa aos cuidados e à proteção do Santo Padre Pio. Isso é muito importante que vocês façam e façam com essa intenção, porque cada vez mais nossos lares, nossas famílias serão atacadas pelo demônio, né? Cada vez mais nós estaremos vivendo num mundo caótico e cada vez mais nós nos aproximamos dos castigos de Fátima. E é a partir dessa questão dos castigos de Fátima que eu vou fazer uma análise
de um fato ocorrido com o Padre Pio e que nos dá, que foi, aliás, deixa eu desligar antes de mais nada o meu celular, pronto, e que vai nos dar uma luz para nós podermos interpretar. Porque há algumas dúvidas a respeito se o Castilho de Fátima foi inteiro, se não foi inteiro, e aqui tem dados do Padre Amorth, tem dados que foram coletados por aquele cinegrafista José Maria Savala, que escreveu vários livros do Padre Pio. Então eu vou ler aqui essa matéria. O Padre Pio conhecia o segredo de Fátima. Vocês vão falar, mas o que isso tem a ver com o sino da Amazônia? Não sei, mas nós vamos chegar a um ponto que pode dar o que pensar. Vamos lá? Num artigo sobre o segredo de Fátima, Steve Skojec, o fundador e editor de 1 Peter 5, publicou, até onde sei, pela primeira vez em língua inglesa, palavras do exorcista-chefe de Roma, Padre Gabriele Amorth, que faleceu em 2016. Foi uma grande perda para a igreja, porque ele era um grande exorcista, um grande mestre de exorcista, e ele foi filho espiritual do Padre Pio e conviveu com o Padre Pio 26 anos, não é brincadeira. Então, palavras sobre o Padre Pio e seu conhecimento do terceiro segredo de Fátima. Elas provêm de um livro publicado e escrito por José Maria Savala, intitulado O Segredo Mais Bem Guardado de Fátima. Em espanhol é El Secreto Mejor Guardado de Fátima. Eu acho que deve valer a pena comprar esse livro. Eu acho que não se encontra em português, mas talvez na Amazon, em espanhol, para aqueles que dominam a língua espanhola, é fácil de encontrar. O colaborador do 1 Peter 5, Andrew Guernsey, foi muito prestativo ao encontrar essas citações. O artigo de Skojec é um pouco longo e muitos leitores podem não ter percebido a importância da entrevista que o Padre Amorth, que foi publicada somente após a morte do sacerdote. Foi a condição que o Padre Amorth deu ao Savala, só publica depois da minha morte. A seguir, citarei exaustivamente a publicação de Steve, que primeiro fala da convicção do Padre Amorth de que a consagração específica da Rússia ainda não aconteceu, porque era uma das condições que Nossa Senhora colocava era a conversão do mundo, era a conversão da Rússia, que a Rússia fosse consagrada, que o mundo e a Rússia fossem consagrados ao Imaculado Coração de Maria, e sobre isso existe uma polêmica fenomenal. Foi consagrado ou não foi consagrado? E aqui vai vir a opinião do Padre Pio, a opinião do Padre Amorth. Vocês vão ver como já teve muita confusão a esse respeito. Confusão, infelizmente, tem sido a marca do nosso último século. Dos nossos últimos 100 anos, né? Não do último século. Bom, então, que explica que ainda não aconteceu. O Padre Amorth tem a convicção de que não aconteceu. E depois entra em uma discussão mais ampla sobre Fátima. Então vem aqui as palavras dele. Uma peça de quebra-cabeça de Fátima apareceu na forma de entrevista com o famoso e agora falecido exorcista romano, Padre Gabriele Amorth, também conduzida por José Maria Savala. O Padre Amorth conheceu pessoalmente o Padre Pio por 26 anos, como eu disse para vocês. E é dessa figura imponente de santidade católica do século XX que ele afirma ter aprendido o conteúdo do terceiro segredo de Fátima. Olha que responsabilidade. Ele está dizendo que o Padre Pio conhecia o terceiro segredo de Fátima e contou para ele alguma coisa que a gente não sabe. Ou a gente não sabe até agora. Vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. O Padre Amorth foi entrevistado em 2011 por Savala, que manteve a entrevista em segredo até a morte do exorcista, publicando-a pela primeira vez em seu livro sobre Fátima. Nessa entrevista, o Padre Amorth relata, como fez em outro momento, que ele acredita que a consagração do mundo feita por João Paulo II em 1984 não foi suficiente para satisfazer os requisitos estabelecidos por Nossa Senhora. Olha aqui, afirmação forte. Então ele vai falar por que ele acha isso e aqui é que vai entrar o Padre Pio.
Não houve, diz o padre Amorth, não houve tal consagração ali. Eu testemunhei o ato. Eu estava na Praça de São Pedro naquela tarde de domingo, muito próximo do Papa, tão próximo que eu quase podia tocá-lo. Pressionado por Savala sobre os motivos que o levam fortemente a crer que a consagração não foi feita, o padre Amorth responde, muito simples, João Paulo II queria mencionar a Rússia, mas no fim ele não o fez. Mistério, né? Que mistério. Ele queria, mas no fim ele não o fez. Savala forçou a questão com o padre Amorth, dizendo que a própria irmã Lúcia, como observou acima, afirmou que o céu tinha aceitado a consagração. Olha outra polêmica. A própria irmã Lúcia diz, o céu aceitou a consagração. Savala descreve uma reação incrédula do padre Amorth. Ele disse, Lúcia disse o quê? Ele perguntou, Lúcia disse o quê? E Savala continua. Bom, o cardeal Tarcísio Bertone disse isso em 2000, escondendo-se atrás de uma carta de Lúcia, com data de novembro de 1989, na qual ela declarou que o céu admitiu a consagração, mesmo sem uma das importantes condições. Padre Amorth, você viu essa carta? Como se estivesse ele conduzindo um interrogatório policial à procura de evidências. Nunca, disse Savala categoricamente, nunca. E o padre Amorth responde, e eu não acho que irá vê-la, pois estou convencido de que Lúcia não a escreveu. Vocês veem que coisa complexa. Por que Bertone não a mostrou quando deveria, quando o terceiro segredo de Fátima foi revelado? É lógico. Né? Quando foi revelado, ele poderia ter aproveitado e mostrar. E, além do mais, a consagração da Rússia foi feita, eu tenho aqui uma carta da irmã Lúcia que prova isso. Uma simples fotocópia do manuscrito, incluída no dossiê do Vaticano, teria dissipado qualquer dúvida. Se o Vaticano sempre foi cuidadoso para fornecer a prova documental que autenticava a informação dada por Lúcia sobre as menores questões, qual razão teria para restringir a única evidência documental que, de acordo com Bertone, validava um fato que, sem dúvida, teve tanta importância como a consagração realizada por João Paulo II? Claro, né? Foi um dos atos mais importantes dentro do contexto das revelações de Fátima, então era normal, era só mostrar uma fotocópia. Savala diz para ele, sim, é estranho, admito. Ele diz, aí o padre Amorth continua, você pensa realmente que Lúcia levaria 5 anos para escrever que a consagração tinha sido aceita? E que Bertone esperou nada menos que 16 anos para anunciar a validade de algo tão crucial como a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria? Meu Deus, são argumentos irretorquíveis, né? A voz do padre Amorth soa como folhas secas. Na verdade, é tudo muito estranho. Eu, Savala, aceno com a cabeça novamente. Além do mais, acrescenta o padre Amorth, se a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, feita por Pio XII em 1942, foi apenas parcialmente aceita, né, porque o Papa não mencionou a Rússia, né, pois Jesus disse que, em vista disso, a guerra seria somente abreviada e não imediatamente concluída. Porque ele agora mudaria de ideia se a Rússia não foi mencionada na mesma ocasião. Ou seja, em 1942, Nosso Senhor não disse para Lúcia que tinha aceito essa consagração sem a menção da conversão da Rússia, né? da consagração da Rússia. Né? E Nosso Senhor disse que, por isso, a guerra não seria evitada, mas apenas abreviada. Agora, porque Nosso Senhor não iria mudar de ideia. Né? Depois é feita a mesma coisa e Nosso Senhor diz, não, eu aceitei. Não tem lógica. E a lógica do padre Amorth aqui é forte. Sim, seria uma incongruência, diz o Savala. Ele diz, sim. Aí o Savala diz, então? Ele responde,
eu não tenho dúvida de que a consagração não foi feita nos termos requeridos pela Virgem Maria. Mas não devemos perder de vista o que ela queria nos dizer através de Lúcia, que Nossa Senhora diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Muita gente diz: não, a promessa de Fátima já se cumpriu. Ai, 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 ai. A entrevista aqui é desviada do tema de Fátima, mas Savala retorna a ele, ao tema de Fátima, mais tarde. Ele diz: perdoe-me por insistir no segredo de Fátima. Agora vem aqui o nosso santo, vai entrar em ação. O Padre Pio o relata, então, como a perda da fé dentro da igreja. Ele pergunta para o Padre Amorte. Quer dizer, o Padre Pio relata como a perda da fé dentro da igreja. O Padre Gabriele franze a testa, projeta o queixo e parece bastante afetado. De fato, ele afirma, um dia o Padre Pio me disse com muita tristeza: sabe, Gabriele, Satanás foi introduzido no seio da igreja e em muito pouco tempo irá dirigir uma falsa igreja. Uma falsa igreja. Olha que é muito puxado isso que diz o Padre Pio. Nesses dias em que já se fala em alterações tremendas na doutrina católica, na doutrina perene da Igreja Católica, né, onde tem debates que arriscam falar da enculturação indígena, da colocação de elementos na liturgia que estejam apropriados aos índios, ao paganismo dos índios, né, entre outras coisas. Nos dias que se fala em adotar uma teologia correspondente à teologia indígena, que nada mais é do que uma decorrência da teologia da libertação, a gente saber disso, dessas palavras, eu vou repetir, sabe, Gabriele, Satanás foi introduzido no seio da igreja e em muito pouco tempo irá dirigir uma falsa igreja. Não sou eu que estou dizendo, é o Padre Pio. Está claro? Meu Deus, disse o Padre Amorte para ele, um tipo de anticristo? Não, o Savala diz, meu Deus, um tipo de anticristo? Quando ele profetizou isso para o senhor? Padre Amorte responde, deve ter sido por volta de 1960. Eu já era padre. Foi por causa disso, olha outra explicação que o Padre Amorte dá, que João 23 entrou em pânico sobre a publicação do terceiro segredo de Fátima para que as pessoas não pensassem que era ele o antipapa, ou o que quer que fosse. É um absurdo, porque se ele publicasse isso, seria a prova de que ele não era o antipapa, né? Por que esse receio? Um ligeiro, mas vivo sorriso enrola os lábios do Padre Amorte. O Padre Pio, então o Savala vai perguntar novamente para ele, o Padre Pio disse algo mais sobre futuras catástrofes, terremotos, inundações, guerras, epidemias, fome? Ele fez alusão às mesmas pragas profetizadas nas Sagradas Escrituras? Padre Amorte responde, nada disso importava para ele, por mais terrível que fosse, ou seja, iria acontecer, mas não era o que importava a ele. O que importava a ele era a grande apostasia dentro da igreja, quer dizer, o grande abandono da fé católica dentro da igreja. Olha que impressionante, o que mais afligia ele, por mais terrível que fosse, nada disso importava para ele, por mais terrível que fosse, exceto a grande apostasia dentro da igreja. O Padre Pio, que dizia de si mesmo que a grande missão dele era a salvação dos sacerdotes. Agora a gente vai entendendo todo esse mosaico de informações, né? Essa era uma questão que realmente o atormentava e pela qual ele rezou e ofereceu grande parte dos seus sofrimentos, crucificado por amor, disse o Padre Amorte.
o Savala pergunta, o terceiro segredo de Fátima? Ele disse, exatamente. Existe alguma forma de evitar algo tão terrível, Padre Gabriele? O Padre Gabriele responde, há esperança, mas é inútil se ela não é acompanhada por obras. Comecemos por consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, recitemos o Santo Rosário, rezemos todos e façamos penitência. Ele disse isso com ênfase. E assim termina a apresentação de Steve Skojec das passagens do novo livro de Savala sobre Fátima. O Padre Amorth é aqui uma testemunha de que o Padre Pio, que ele conheceu pela primeira vez quando era um jovem de 17 anos, disse direta e pessoalmente a ele. E o Padre Amorth tinha muita credibilidade, muita credibilidade. O Padre Amorth afirma, na mesma entrevista, que o Padre Pio o deixava até mesmo ler, às vezes, o seu próprio diário espiritual. Portanto, ele tinha um contato com o Padre Pio absolutamente diferenciado, absolutamente especial, né? Portanto, vamos repetir as frases, hein? Vamos lá. Padre Amorth, ele diz aqui. Primeiro ele diz que não foram satisfeitas as condições que Nossa Senhora pediu em Fátima, ou seja, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, né? E ele diz que o Padre Pio disse para ele, sabe, Gabriele, Satanás foi introduzido no seio da igreja e em muito pouco tempo irá dirigir uma falsa igreja. Fica aí um texto que dá para pensar. Ele não estava preocupado nos grandes cataclismos, nos desaparecimentos das nações, os grandes castigos, fome, miséria, que Nossa Senhora também anunciou em Fátima, mas ele estava preocupado com a grande apostasia dentro da igreja, porque isso é de longe mais grave. E é de longe mais grave, né? Pensemos nisso quando a gente for lendo o noticiário, as conclusões do sínodo, né? Pensemos nessas coisas que nos disse o Padre Amorth. E já Paulo VI já dizia que a fumaça de Satanás havia entrado no seio da igreja, né? Então, nós temos tudo para suspeitar que talvez os castigos de Fátima estejam muito próximos, muito próximos. O que a gente deve fazer? Oração, penitência, rezar o terço. O Padre Amorth é que nos dá essa recomendação na última frase. Vamos ver. Ele diz assim, comecemos por consagrar a Rússia, que não foi consagrada ainda. Recitemos o Santo Rosário, rezemos todos e façamos penitência. Não é gostoso ouvir falar isso, né? Mas é importante. Todos vão de convir comigo que é importante que nós tratemos esses temas aqui. É uma forma de sermos inteiramente fiel ao Padre Pio, o nosso santo protetor, e é uma forma de nós pedirmos a proteção dele nos terríveis dias que se aproximam. Eu deixo vocês agora com aquela bênção de um por todos, aquela Ave Maria, perdão, de um por todos, todos por um, e não deixem de pedir a sua foto do Padre Pio, principalmente depois dessas palavras, dessas revelações impressionantes. Todo mundo precisa ter uma foto do Padre Pio em casa, de qualquer maneira, de qualquer maneira. Fiquem então com a Ave Maria e com a bênção do nosso Santo Padre Pio, com a sua própria voz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Padre,